Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o André, gerente de marketing aqui da G30 Educação Automotiva e da equipe do Guga Gadelha. Hoje, o nosso CEO, Guga Gadelha, não está aqui, mas eu estou para comandar mais esse podcast. E junto comigo, nós temos aqui os grandes Maíra Raeli, gestora de tráfego, e o nosso Samuel, que é gestor de automação. Se apresenta aí, pessoal, fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui na G30 Educação Automotiva. Fala pessoal, meu nome é Maíra Raeli, como assim o André já apresentou, né? Sou gestora de tráfego aqui do G30, né? Marketing automotivo. Eu trabalho juntamente com os mentorados, né? Ajudando eles a otimizar suas campanhas, como também a desenvolver funis. E é isso aí. Já posso me apresentar aí, pessoal, tudo deve. bem? Eu me chamo Samuel, eu trabalho com gestor de automação aqui na G30. Eu também atuo na equipe do CarChat, liderando a equipe, na nossa mais nova solução de inteligência artificial para lojas de veículos seminovos. Travei por um segundo. É isso aí, pessoal. Bem como o Samuel já introduziu um pouquinho do nosso tema, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, marketing e o setor automotivo. Nós sabemos que a inteligência artificial está chegando aí com tudo e está revolucionando de fato o mercado, e muitas pessoas têm algumas preocupações, não sabem muito bem como utilizar essa ferramenta. Alguém ou algumas pessoas também acham que vão perder seus postos de trabalho para a inteligência artificial. Então a gente está aqui hoje meio que para orientar você, trazer algumas dicas de uso também e acalmar seu coração. Não se preocupe, porque a inteligência artificial ela veio realmente para agregar valor e não para tomar o seu espaço aí no mercado de trabalho, não é isso, Samuel? E eu acho que a CarChat, por exemplo, que é uma solução que nós temos aqui na G30, ela é algo que vem para implementar e trazer soluções para os lojistas que muitas vezes tinham dificuldade no pré-atendimento ou no atendimento do lead, e a CarChat é uma inteligência artificial, e o Samuel vai conseguir falar mais um pouquinho sobre isso, e a gente continua com o nosso assunto sobre inteligência artificial. O que eu costumo dizer sempre é que mais importante do que uma inteligência artificial atuando 100% do tempo, você utilizando para qualquer tipo de serviço, é um humano por trás utilizando ela. Então, no passado, a gente trabalhava muito aqui na G30 com criação de chatbots. Por exemplo, a gente sempre instruiu muito nossos clientes, o pessoal que está com a gente, nossos mentorados, a utilizar o ManyChat, que é um criador de chatbots online. E quando eu falo chatbots online, é aquela conversa que você tem com o robô que digite 1 para a opção 1, digite 2 para a opção 2. Que se assemelha basicamente a um ramal, que a gente está mais conhecido, né, por telefone. No caso, antigamente a gente instruía, né, a criação desses chatbots, e eles por si só, eles não operavam sozinhos, porque você tem que trabalhar na criação de todo o fluxo, do início ao fim, toda a conversa que vai ser desempenhada durante a conversa. No nosso caso atual, a gente utilizando uma inteligência artificial, ela vai imitar um vendedor, ela vai imitar um SDR, mas muito mais importante, como eu havia dito anteriormente, muito mais importante do que essa IA trabalhando ali 100% do tempo, atendendo todo o pessoal, é um ser humano por trás, instruindo ela, garantindo o bom funcionamento, garantindo a boa qualidade das respostas. Então, a princípio, a inteligência artificial ela não vai roubar empregos. Porém, a pessoa que souber usar a inteligência artificial ao seu favor, ela vai sair muito na frente dos seus concorrentes ou, por exemplo, lojas, empresas que utilizarem inteligência artificial, elas vão sair muito na frente nessa largada inicial. Boa, Samuel. E é justamente isso, porque quando a gente fala da inteligência artificial substituir o lugar de pessoas aí no mercado de trabalho, é um pensamento muito sem conhecimento de fato. E a gente entende que as pessoas precisam se qualificar, precisam buscar conhecimento para que consigam também utilizar a inteligência artificial em tudo que ela consegue entregar. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, Samuel, a gente não se limita apenas ao OpenAI ou o ChatGPT, que é o que todo mundo está acostumado a usar, está habituado a usar. Então, possivelmente, irão surgir novas profissões aí ligadas à inteligência artificial, como engenheiro de prompt, que é algo que não existe de fato ainda, mas já vem surgindo essa profissão. Então, se você é uma pessoa que trabalha no marketing e que sente que a inteligência artificial está chegando com força aí no seu setor e você não está preparado para lidar com ela, cara, é muito fácil você encontrar cursos na internet que vão te auxiliar, que vão te ajudar
a utilizar essa inteligência artificial da melhor forma possível, seja no tráfego, seja no pré-atendimento de lead, seja criando roteiro para produção de vídeo, produção de conteúdo. Então, a inteligência artificial, ela veio, de fato, para acrescentar não só para o marketing, mas para todo o setor automotivo que deseja utilizar a inteligência artificial nesse sentido. Sim, às vezes o novo, ele acaba assustando, né? Tudo que é novo pra gente, a gente tem a tendência de sentir medo, aquele medo, sei lá, qualquer tipo de medo, até de não entrar naquilo e explorar. E, por exemplo, um caso muito clássico é táxi e Uber. Quando chegaram os Ubers, houve todo aquele, por exemplo, nesse caso, né, por parte dos taxistas. Eu estou entrando agora no assunto do medo de perder o emprego. Então, houve todo aquele medo, toda aquela revolta em relação ao Uber, mas o Uber, ele é praticamente o futuro. A disputa do mercado, né? Exatamente, ele traz mais competitividade. Não só o Uber, né, tem outras ferramentas de aplicativo, mas tudo isso traz uma maior facilidade para a nossa vida do consumidor final. E no fim das contas, hoje em dia, se você quiser, você pega um táxi, você pega um Uber. Vai do que você acha mais interessante do que vai entregar um serviço melhor. E indo bem além disso, por exemplo, quando a internet surgiu, quando houve o boom de fato da web, as pessoas se questionavam muito se iria existir ou se iria continuar a permanência de livros físicos, por exemplo, porque as pessoas tinham medo de que os livros desaparecessem e que as pessoas tivessem apenas acesso à internet para ler tudo o que quisessem. E isso não aconteceu. Os livros estão aí até hoje e as pessoas conseguem ir numa livraria, adquirir o livro que querem e ler, porque uma coisa não anula a outra, elas se complementam. Então, a inteligência artificial está de fato aí para complementar o seu trabalho, para complementar a sua inteligência e te ajudar, otimizar te auxiliar. O tempo, né? Otimizar tempo, e é justamente esse o grande gatilho, né? Otimizar tempo e custo também, porque se antigamente você precisava de uma pessoa muito mais qualificada para desenvolver alguma coisa dentro de programação, por exemplo, hoje em dia você só precisa de uma pessoa com um básico de Python, por exemplo, para desenvolver sistemas que vão te auxiliar ali na automação, no atendimento do teu lead, do teu cliente, e não é um investimento gigantesco. Você pode pegar alguém que já está ali na sua equipe e preparar para isso, né? E voltando a falar ali da inteligência artificial, não é algo que surgiu hoje. Então, não é tão novo assim. As pessoas... Está sendo falado mais hoje, Exatamente. né? Com mais ênfase. Está muito no hype agora. Eu acho que esse boom veio com a pandemia e com essas necessidades que a gente teve. O crescimento digital também. Exatamente, mas a inteligência artificial começou ali a ter os seus primórdios e começou a sua história entre 1950 e 1980. Então, não é algo tão novo. Já nos anos 2000, com o boom da internet, foi que a inteligência artificial chegou com mais força, que foi quando veio o Google, e aí a gente começou a utilizar o Google para localizar as pessoas e os interesses das pessoas que tinham ali ao fazerem pesquisas no Google de forma mais direcionada. Então, de lá para cá, houve realmente um aumento na utilização da inteligência artificial, e isso vem crescendo para agregar cada vez mais valor ao serviço e ao trabalho e à vida cotidiana de todo mundo, né? E, inclusive, o GPS, por exemplo, é a inteligência artificial que todo mundo usa todos os dias e ninguém se preocupa em perder espaço para o GPS. Já imaginou? Existem várias formas, né, de inteligência artificial. Não Isso. só aquela que você conversa, né, o famoso ChatGPT. E falando em loja de veículos, eu até estava conversando com o Samuel, Maíra, e você aí de casa também, sobre algumas possibilidades. O pré-atendimento, às vezes, aí na sua loja, ele vai ligar, vai tentar agendar a visita do cliente aí na sua loja, e ele vai ter uma conversa extensa com esse lead, com esse cliente. E muitas vezes ele vai ter que depois transcrever a conversa que teve para o CRM. E você já pensou aí, a inteligência artificial fazendo isso, ao invés do seu SDRT, que ligar para o cliente, escrever tudo o que ele falou e depois transcrever novamente. Sem perder informações. Exatamente, transcrever tudo, ou seja, é mais que um retrabalho, ele vai estar trabalhando 3 vezes, quando ele pode fazer tudo de uma vez só. Ou seja, eu ligo para o lead, a inteligência artificial está conectada naquela ligação, ela vai pegar toda a informação e transcrever a informação daquilo que eu conversei com o lead, e depois ele ainda vai filtrar todas as informações mais importantes sobre aquele lead, ou seja,
o potencial de compra que aquele cliente tem, o potencial de investimento, quanto que ele pode gastar, os dados demográficos, dados pessoais, idade, se é do sexo feminino ou masculino. E em cima dessas informações, o lojista vai conseguir direcionar melhor qual veículo ele vai conseguir oferecer e qual produto ele vai conseguir direcionar para aquele cliente. Então, é algo que é realmente inovador. E eu acho que a G30 também vai conseguir ajudar e muito vocês aí, lojistas, nesse sentido. E a gente tem muita coisa bacana para trazer por aí. Seria uma maravilha se isso existisse, né? Pô, uma inteligência artificial atendendo no WhatsApp, coletando as informações e ainda fazendo resumo. Cara, isso seria incrível se existisse, sim, não era? Sim, com certeza. Seria incrível. Parece até o que o CarChat faz. A nossa solução de inteligência artificial. Pois é, só... que está bombando aí nesse pré-atendimento desses leads, né? Sim. E só trazendo contexto, para quem não conhece, o CarChat é a nossa nova solução, né? E ela atua exatamente fazendo tudo isso que o André falou. Ela vai estar atuando no seu WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo todo o atendimento dos leads que chegam. Então, se uma pessoa que está procurando em várias lojas, ela sai mandando mensagem para todas essas lojas, e você demora muito tempo para mandar mensagem, pode ser que ela acabe esfriando, pode ser que ela acabe encontrando... O tempo de resposta do cliente, né? Acaba encontrando outra oportunidade. Com o CarChat não, ele vai mandar mensagem, vai ser atendido no mesmo momento. Já tivemos casos aqui na Delta, que é a loja de carros do Guga, de pessoas chegando falando, cara, eu mandei mensagem 5 horas da manhã, vocês estavam me respondendo. Mandei mensagem no feriado e estavam me respondendo. Recentemente o Guga chegou aqui e tinha gente procurando ele para fazer a avaliação, porque falou com ele no CarChat lá e ele não fazia a mínima ideia. Ficou, pô... Com ele não, com a inteligência artificial, né? Com a IA. Além disso também, a gente dubla a voz de qualquer pessoa que você tiver interesse. Então a gente vai ter a IA chamando o cliente pelo nome e perguntando o que ela procura, etc., com a sua voz dublada por IA. Cara, isso é muito interessante. Imagina só, uma inteligência artificial utilizando a sua voz enquanto você está dormindo para atender um cliente, para atender um lead e garantir que esse cliente vai agendar uma visita na sua loja, fazer um test drive e talvez até fechar uma venda. Então isso é algo que anos atrás era inimaginável, mas que hoje é possível e a gente aqui na G30 consegue oferecer. Então se você está assistindo essa live, tem interesse em saber mais sobre esse produto, sobre a CarChat, sobre a inteligência artificial e o que ela pode fazer na tua loja de veículos, comente eu topo que a gente vai te ajudar com isso e você vai ter muitas surpresas e ficar aí de fato impressionado, como a gente ainda fica vendo como a CarChat funciona. Mas é bem isso. E um ponto que eu preciso levantar Samuel e Maíra, é que às vezes quando a gente fala em inteligência artificial, utilizar a voz ou utilizar a imagem em vídeo, que a gente também consegue pegar a imagem do Guga, por exemplo, aqui dentro da G30, utilizando a inteligência artificial, fazer vários vídeos com o Guga enquanto ele não está aqui. Ou seja... Dublando ele, né? Dublando ele, com a voz dele, a imagem dele. E algumas pessoas se preocupam porque acham que a inteligência artificial pode em algum momento cometer alguma fraude, fazer alguma coisa errada. Mas a gente lembra também que se tudo é usado da forma consciente, da maneira certa, nada vai conseguir atrapalhar o processo e nada vai dar errado. É óbvio que isso pode acontecer de cair em mãos erradas e tudo mais. Mas se você já confia na loja, se o cliente já confia na sua loja, por exemplo, e você manda um áudio, ele não vai desconfiar que seja alguma fraude ou algum problema, até porque depois alguém vai fazer o contato de fato por telefone com o seu cliente e vai confirmar que é a sua loja que está falando com ele. O processo também, hoje em dia, para você dublar uma voz, fazer uma replicação de vídeo com inteligência artificial, existem várias camadas de segurança para isso. Então, não é você simplesmente pegar a imagem que você quiser e jogar lá na IA que ela vai replicar e você vai fazer o que você quiser. Não. Existem várias barreiras de contratos, você também tem que assinar termos de uso. Até para treinar a voz, você tem que mandar... Como se fala? Você tem que mandar como se fosse um vídeo falando, eu, nome fulano de tal, autorizo. Né? Exatamente. Fazer isso com a minha imagem, etc. A gente tem exemplos mais simples de utilizações da IA para replicar a imagem, que são os famosos deepfakes. Para quem não conhece o deepfake, são aqueles vídeos engraçados que viram memes, que como se fosse, sei lá, um vídeo de uma pessoa dançando com a cara de qualquer pessoa que você quiser. Existe esse deepfake, mas é algo mais simples assim, né?
é algo que você vai bater o olho e você vai saber que não é algo real. É o famoso deepfake. Porém, né, existe a possibilidade de evoluir cada vez mais e mais, mas eu acredito que vão surgir novas regulamentações que vai ser com o tempo passando, vai ser cada vez mais difícil você fraudar isso. Vai ficar mais seguro com o tempo. Sim, sim. Então já existe uma segurança e não tem por que se preocupar com a inteligência artificial e ter medo de sua imagem ser utilizada de forma inadequada. E mais para além disso, eu acho que a gente pode abordar também um pouquinho do tráfego, né, Maíra? Sim, com certeza. Tem me ajudado muito a Cacheta, inclusive, né? Em relação aos pré-vendas aí, porque acontece que o ser humano em si ele é falho, né, André? Acontece que muitas das vezes o cliente, o nosso pré-vendas, ele não está no momento de trabalho dele, como já foi falado aqui, e a Cacheta ele consegue dar esse atendimento, né? E, quase que de imediato, né, ao cliente, e isso ajuda bastante, né, porque nós sabemos do acompanhamento também. Muitos dos vendedores acabam abandonando esse cliente no meio do processo de compra dele, né, e o que acontece? A IA ela consegue acompanhar esse cliente até o momento que ele decidir para fazer o agendamento no dia que ele pretende vir à loja e realmente efetuar a compra dele. Ou seja, o que a gente sempre fala aqui, que não existe lead frio, né? Então, Exatamente. às vezes o lead que você diz que é frio, ele está esquentando na concorrência em outra loja. E aí, se você já tem um atendimento que de fato atende ali na hora que o cliente entra em contato, é muito mais difícil você perder esse cliente, é muito mais difícil você perder esse lead para a concorrência, né? E voltando um pouquinho para o marketing em si, existem algumas possibilidades de utilizar o ChatGPT, por exemplo, nesse caso, para otimização do trabalho dentro da loja de veículos. A gente sabe que a rotina de um lojista, a rotina de um vendedor, ela é muito corrida e muito cheio de tarefas, né? Mas aí, se você conseguir utilizar o ChatGPT a seu favor, para melhorar o seu processo de venda, para melhorar o seu pré-atendimento, para melhorar o atendimento do cliente dentro do pátio da loja, eu acho que é algo que vale muito a pena. A gente, por exemplo, costuma utilizar o ChatGPT para criar roteiros de vídeo, por exemplo, né? Basta dar o comando correto. Eu quero fazer um vídeo de uma SUV para um público X, então eu vou colocar lá no ChatGPT. Por favor, haja como estrategista de marketing e crie para mim um roteiro de um vídeo de até 1 minuto para vender tal carro e o público tal, e colocar CTA, uma chamada para ação. E aí, automaticamente, o ChatGPT já vai gerar para mim um roteiro que eu vou ter ali tudo especificado, como angular as imagens, quais falas dar no momento certo. As cenas, a criação das cenas, tudo. As chamadas específicas. Então, você pode falar isso também para o chat. Chat, eu preciso que o roteiro ele traga uma chamada específica, diferentes chamadas específicas para determinados públicos, corpo e CTA. Então, o ChatGPT ele já vai criar as estratégias, os roteiros baseados naquilo que você configurou. Exatamente. Então, um roteiro que muitas vezes um social media ou qualquer outra pessoa do setor de marketing levaria 1 hora, 1h30 para criar, dando o comando certo no ChatGPT, ele vai ter no máximo 5 minutos um roteiro pronto, de boa qualidade, se você souber solicitar ao ChatGPT, e vai produzir o material com muito mais agilidade e ter um vídeo pronto em um tempo muito mais hábil. Então, o ChatGPT e a inteligência artificial, nesse caso, vem só para somar e agregar a sua loja de veículos. Inclusive nas segmentações dos públicos, viu? Sim. Eles ajudam bastante em relação a segmentar, né, a estratégia, né, que você pode estar utilizando no seu gerenciador de anúncios. E quando a gente diz comando certo, é porque às vezes a gente não usa 100% da capacidade do ChatGPT. Às vezes é necessário que a gente especifique, na verdade, às vezes não, sempre é necessário que a gente especifique 100% do que a gente deseja. Porque se você der um comando aberto assim para o ChatGPT, ele vai te entregar um resultado bacana. Obviamente, ele é uma IA, vai entregar algo legal, mas quão mais específico você for, quanto mais detalhes, rico mais em detalhes, você fala, não, você é isso e aquilo, você deve agir dessa forma, você deve usar esses gatilhos, você deve fazer isso, isso e isso. Quanto mais especificações você der para IA, melhor vai ser o seu resultado, melhor vai ser o roteiro que você vai ter para qualquer coisa que você for fazer. E vale lembrar também que a inteligência artificial, ela
é como se fosse um humano, só que precisa de fato receber incentivos e alguns gatilhos ali para que ele consiga funcionar do jeito que você espera. Então, quanto mais informação você dá, quanto mais você interage com a inteligência artificial, melhor ela vai ficando com o tempo e mais ela vai entregar, mais inteligente e mais vai entregar o que você espera. Então, se você utilizar bastante, da forma correta, daqui a uns dias você vai ter alguém que vai fazer quase tudo por você. Então, eu acho que é isso. Tem uns comandos bem engraçados que a gente usa para ChatGPT, no caso, quando a gente vai treinar ela para fazer algo, por exemplo, eu preciso que você se passe por alguém, preciso que você, por exemplo, seja um roteirista, que você seja um atendente. Tem comandos como, por exemplo, você deve fazer isso ou aquilo, senão você corre altos riscos de vida. Esse é um comando bem legal que a gente costuma utilizar e que funciona bastante com a IA. Quando você coloca a vida dela em risco, ela leva muito mais a sério tudo que você está falando. São alguns macetezinhos que a gente usa assim para... Nossa, eu não sabia disso não, Samuel. Para a IA funcionar melhor. Legal, gostei. Você pode brincar bastante com isso quando for utilizar a IA. Sim, sim. Então é prometer morte para ela que ela vai entregar um conteúdo melhor, né? Sim, com certeza. Se ameaçar, ela Já vai vou usar. Eu já vi comando falando, se você não fizer isso e aquilo, toda a humanidade irá acabar, tá ligado? Tem coisas assim que a gente Se você não criar um roteiro que venda o meu carro agora, já era para você. Você vai acabar agora. Ela vai entregar um roteiro de qualidade, com certeza. Então, e com relação à otimização do tempo, Samuel, de trabalho também desses lojistas, o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial e também aí puxando para o nosso lado a Cachete, o que a gente consegue otimizar no trabalho deles e fazer com que eles tenham uma rentabilidade maior e um faturamento também maior e não perca ali no investimento por lead. Uma das premissas que a gente traz é que o Cachete serve para que o dono da loja ele foque no que realmente importa, que é na venda. Então, acaba que às vezes a gente perde muito tempo. A gente não, porque eu não sou lojista, né? Eu não sou vendedor. Mas acaba que muitas vezes os vendedores eles perdem muito tempo atendendo muitos leads. Aí tem que fazer o atendimento, tem que correr para vender o carro, tem que correr para fazer isso e aquilo na loja. E ele não tem o tempo de fato para focar no que importa, naqueles leads qualificados. No caso, o Cachete ele vai estar atuando lá 100% do tempo também, qualificando esses leads. Atualmente, a gente trabalha com a estratégia de qualificação e agendamento. Então, quando o lead chegar, a gente não vai... vai chegar o lead falando, qual é o preço? A gente não vai passar o preço de cara. A gente não vai sair entregando tudo de bandeja, porque às vezes a gente chega uma pessoa perguntando, a gente passa o preço e ela vai embora. Pô, valeu. Ele vai, de fato, entender a necessidade do seu lead, né? Do seu cliente. Ele vai sempre estar tratando com o cliente ali de uma forma que ele não fuja do atendimento, mas ele também não vai entregar tudo de bandeja. Então, qual é o preço? Já vou te passar o preço, mas me diz antes aqui, seu carro é para quê? Você procura um carro para o dia a dia ou para trabalho? E que faixa de preço você está procurando? Isso e aquilo, a gente vai fazendo qualificação e depois chama para agendamento. No caso, tem lojas que preferem agendamento de visita mesmo à loja e tem lojas que preferem agendamento de ligação. Nesse caso, agenda a ligação, a SDR entra em contato e faz o resto do trabalho. Mas essa é a nossa estratégia atualmente. Então, enquanto o Cachete está trabalhando, fazendo atendimento de todos os leads que estão chegando, todo aquele pessoal que está chegando durante o expediente ou após o expediente, fim de semana, você está focando no que realmente importa para a sua loja. No caso do dono da loja, é o que? Estratégia, entender o que pode ser feito melhor para a loja, etc. Toda essa parte mais do topo da liderança. Enquanto para o vendedor, ele pode já pegar os leads qualificados e fazer o seu trabalho de venda. Sim. E eu acredito que também isso se encaixa muito bem quando a gente fala de anúncios patrocinados, porque a gente consegue ter uma análise muito melhor de campanhas, de métricas quando a gente coloca a IA para estar atuando. A IA faz aí uma segmentação avançada do público também, ela consegue... Uma análise, né? Daquilo que funcionou e aquilo que você pode usar novamente. Isso, e aí vai ser sempre muito mais assertivo nas campanhas quando for direcionar, porque você vai ter a ajuda também da automação e da inteligência artificial. E outra coisa que a inteligência também permite é a personalização em massa, né? Você conhecer o seu público e conseguir entender como ele funciona para que ali depois você consiga interagir com aquele público da forma que precisa interagir, conhecendo as características de cada um deles e de como eles funcionam, seja por geolocalização, seja por questão financeira, seja por N fatores. Sim. Mas uma coisa que eu estava conversando aqui hoje mais cedo também com o Samuel e que está por vir por aí, que muitas pessoas acham ainda que é um futuro muito distante, mas que a gente já está fazendo aqui na G30, por exemplo, de o lead
chegar de alguma forma na loja, no caso na loja, e a gente conseguir identificar quais são os desejos desse lead no momento que ele é impactado com uma campanha de anúncio. E aí, automaticamente, ele já vai ser direcionado para uma página que vai ser feita de acordo com o que ele espera, com o que ele quer. Então, se eu tenho a Delta Webcar, por exemplo, e eu tenho vários carros sedã, e aquele cliente está buscando um carro sedã, ele cairia nessa página que mostraria, Ou seja, seria um funil específico com... Exatamente, de acordo com a necessidade do cliente. Boa. Então, se ele tem o interesse por sedã, ele seria direcionado para uma página ou para uma landing page que iria mostrar para ele, fulano, Maíra, eu vi que você tem interesse em sedã e aqui na nossa loja personalizando nós ainda temos mais esse alguns atendimento. sedãs que podem atender a sua necessidade. E aí ele já ia ver os carros que tem na loja de acordo com o que ele procura e iria mais direcionado procurar a loja para comprar o carro e sair de lá feliz da vida. Show de bola. Isso é algo que eu ainda não vi. É uma expectativa para o futuro, né? Sim, sim. Eu não imagino ainda como isso é feito, mas com certeza eu acho que quanto mais o tempo for passando, mais personalizado vai ficar a entrega de qualquer tipo de anúncio, qualquer coisa assim do digital. E quando o Samuel fala que não imagina como isso é feito, é porque ele já está pensando e daqui a pouco está pronto, tá? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela é um mundo gigantesco, é uma infinidade de possibilidades que ainda podem ser estudadas e avaliadas. E a gente tem percebido o quanto isso é possível agregar valor dentro do nosso produto, e a gente tem estudado muito isso, a gente tem buscado aprender mais sobre isso e tem trazido muito para a G30. Enquanto outras pessoas estão lá fora imaginando coisas que podem acontecer, a gente já está se adiantando e realmente vivendo no futuro, trazendo soluções que ninguém imaginava que a gente conseguiria trazer, ou que outras pessoas acham que ainda não conseguem trazer, mas a gente já está fazendo isso. Então, a inteligência artificial está chegando de fato para modificar não só o marketing da sua loja, mas também a prospecção, a venda, a conversão, o faturamento, todos os processos e todos os sentidos dentro da sua loja. E quem não utilizar vai ficar para trás, infelizmente. A gente já usou uma estratégia mais ou menos assim aqui na G30. Vou abrir o jogo do que foi feito. Guga, por favor, que não tenha problema eu estar soltando essas palavras aqui, tá? Mas o que acontece aqui? A gente já trabalhou algumas campanhas onde a gente fazia conteúdos personalizados para nossos leads que chegavam do tráfego. Isso no caso da G30, tá? Não tem muito a ver com a Delta, tá? Mas no caso da gente aqui com o G30. E aí a gente fez e-books personalizados para cada pessoa que entrava em contato com a gente. Então a gente definiu um tema principal, que era compra e reposição de estoque. Vendas e reposição de estoque. E aí, cada lead que chegava, a gente fazia algumas perguntas para ele e a gente gerava em tempo real. Enquanto ele conversava com a gente já ia trabalhando através de inteligência artificial, e-books personalizados, e a gente já enviava no fim da conversa no e-mail deles. Isso aí 100% gratuito, apenas com uma forma de marketing assim, mas já é possível você trabalhar com conteúdos, com entregáveis personalizados para o seu cliente. E com o passar do tempo a gente vai personalizando isso, a gente vai melhorando, aprimorando cada vez mais e mais essas campanhas, essas estratégias. E quando o Samuel fala, a gente estava conversando com o líder ou com o cliente, e na verdade não era a gente, né? É a inteligência artificial ali na automação, pegando todas as informações necessárias daquele líder, daquele cliente, e criando automaticamente um produto personalizado para ele de acordo com o que ele precisa. Era basicamente isso que eu queria falar, porque dentro da G30 e dentro do produto G30, por exemplo, se a gente pensar a médio e longo prazo, a gente vai conseguir criar landing pages que vão ser geradas de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, um dono de loja entrou em contato conosco de alguma forma por algum formulário ou foi impactado em alguma campanha de anúncio e ele está com problema no faturamento, ele quer aumentar o faturamento da loja, mas não sabe muito bem, a gente vai conseguir gerar um conteúdo que vai mostrar para ele, a gente tem aqui esse material que é exatamente o que você precisa para aumentar o faturamento na sua loja. É uma questão de gestão, ele não sabe como gerir a equipe, a gente vai gerar para ele também um material que vai mostrar, a gente tem aqui esse material que vai te ajudar a gerir a sua equipe e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Que eu acho também que tudo gira em torno disso, inclusive a inteligência artificial, por ser algo muito mais barato, muito mais em conta, que otimiza muito mais o seu tempo, que faz com que a sua equipe seja muito mais produtiva,
ela também acaba aumentando a lucratividade na sua loja e você vai economizar um dinheiro que nem se pensaria antes se tivesse que contratar pessoas especialistas em cada setor para fazer o que hoje a inteligência artificial consegue fazer. Verdade. E eu não parei para pensar nesse sentido, mas realmente você tem vários especialistas, todos em apenas um lugar, né? Você precisa de um especialista naquilo, você vai, você é especialista disso agora, você vai me ajudar com isso. Ou você precisa de outro, sei lá, não vou dar exemplos agora de cabeça, porque eu também não estou com a maior criatividade, mas precisa de outro especialista para isso, ele vai lá e faz tudo que você está precisando. E sem precisar contratar empresas de terceiros, sem precisar contratar um freelancer, isso e aquilo, você mesmo já vai fazendo. Exatamente, que é também uma das premissas e uma das coisas que a gente fala e aborda dentro do programa G30 é que o lojista, o dono de loja de veículos, ele deve evitar ao máximo contratar empresas que vá terceirizar o serviço para ele, que vá fazer o serviço de forma muito genérica. E aí, se ele tem alguém que tem expertise para trabalhar com a inteligência artificial dentro da loja, ele vai conseguir fazer muitas coisas sozinho e direcionado para o público que ele tem interesse em atingir. Ou seja, ele não vai precisar de uma agência que vai fazer o serviço genérico ou de qualquer forma. Perdão, não é de qualquer forma que as agências trabalham, tá, gente? Eles fazem até um serviço muito bacana. Mas, normalmente, a agência não sabe trabalhar um produto específico para aquela loja, porque eles atendem uma cartela muito grande de clientes. De nichos diferentes, são né? nichos diferentes e são muitas demandas. Então, os trabalhos geralmente são mais genéricos mesmo. Então, pega alguém que tenha capacidade, que seja mais desenrolado, coloca aí para aprender a mexer no chat GPT, para aprender mais sobre inteligência artificial, e você vai ter muito mais conteúdos criativos em vídeo, criativo estático, você vai aprender a tirar as fotos da melhor forma, você vai aprender a fazer os anúncios da melhor forma, você vai aprender a se posicionar na hora de fazer uma venda, até mesmo a gerir a sua loja. Cara, é só colocar o comando correto, como gerir a loja de veículos, como lidar com um funcionário difícil, isso você vai ter na sua mão. Isso você vai ter na sua mão de uma forma muito rápida e prática. Claro, não anulando as outras coisas que já existem, não anulando as outras formas de aprendizado e de crescimento intelectual e pessoal, mas, claro, facilitando a sua vida e podendo utilizar isso a seu favor. É basicamente isso que a gente queria conversar com vocês hoje, pessoal. Eu agradeço muito a presença do Samuel e contribuição da Maíra. E aí eu queria que vocês trouxessem para a gente alguma frase que fale sobre a inteligência artificial, sobre a importância desse momento que a gente está vivendo com a inteligência artificial e o que ela significa para o mercado, não só no marketing, não só no setor automotivo, mas para a vida de uma forma geral. Ela hoje é essencial. É essencial para o desenvolvimento da sua loja e para o desenvolvimento do nosso, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eu acho que hoje, com a IA, a gente pode alcançar níveis mais altos, né, de performance. Então, eu acho que ela hoje é essencial para o nosso dia a dia. Eu acho que é obrigatória. Acho que a palavra que descreve o momento atual da inteligência artificial é a obrigatoriedade, porque a gente já passou da época que, uau, a inteligência artificial, que da hora, bora conversar aqui com o ChatGPT. A fase do brilho já passou. Agora a gente já está na fase de que a gente tem que pegar isso e começar a usar. Não adianta a gente ficar deixando isso para o futuro, porque mais uma vez eu vou bater na tecla. Quem não usar a inteligência artificial, infelizmente, vai ficar para trás, vai ficar no passado. A gente tem que se adaptar ao futuro. Então é obrigatório que você, na sua loja, em qualquer situação que você estiver, que você comece a utilizar a inteligência artificial ao seu favor. É isso aí. Então, mais uma vez, se qualificar, estudar, estar pronto para a atualização da vida, das redes sociais, das mídias sociais, da internet, do mundo como um todo, inclusive da inteligência artificial. Não perde tempo, não fica parado, porque se você fica parado e perde tempo, você está deixando dinheiro na mesa. Então, se junta com a gente na G30 Educação Automotiva, que com certeza você vai ter muitos outros insights, não só sobre inteligência artificial, mas sobre outros conteúdos que são valiosos para a sua loja. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.